Chegar àquelas paragens remotas é uma aventura que exige mais do que coragem? Exige respeito pela natureza implacável. Há duas maneiras de enfrentar o desafio. A rota longa, que começa em Norilsk, segue até Dudinka, depois um voo de helicóptero até o povoado de Tukad, e finalmente dias de trilhas e rios, ora em barcos a motor, ora a pé, cortando a taiga com suas armadilhas silenciosas. Ou, se você não é um aventureiro comum, aluga um veículo todo-terreno e arremete direto de Norilsk, enfrentando centenas de quilômetros de solidão gelada. Não importa o caminho escolhido, serão dias perdidos em meio a uma floresta que engana. O que parece seguro pode ser um pântano traidor, e sem um guia experiente até o mais preparado se perde. Até mesmo com um veículo robusto, estar a 300 quilômetros do próximo posto humano é um lembrete cruel de quão pequenos somos. Eu mesmo só cheguei lá por acaso, acompanhando uma equipe de perfuração em busca de um depósito mineral. Depois convenci um velho morador, Isaías, um ancião do povo Ndanazan, os verdadeiros donos daquelas terras selvagens. Ele relutou, murmurando algo sobre espíritos malignos e perigos ocultos, mas 2 garrafas de vodka barata foram suficiente para que aceitasse me guiar. Quem ajudava quem só a taiga sabe. O velho, apesar da aparência frágil, conhecia cada árvore, cada curva do rio como se fossem veias de seu próprio corpo. Partimos de barco, descendo o rio por um dia inteiro em direção ao sul, até abandonarmos a embarcação em um morro, arrastando-a para longe da correnteza. Depois seguimos a pé rumo ao oeste, adentrando um brejo que mais parecia um labirinto verde. A caçada foi boa. Ao fim do segundo dia, estávamos carregados de troféus e prontos para voltar. Foi então que Isaías mudou. Seu rosto se fechou, os olhos brilharam com o medo que não era meu. Insistiu em não pernoitar no mato, em seguir sem parar até o barco. Não entendi de onde aquele homem, que mal conseguia carregar seu próprio fardo, tirava tanta energia. Eu, exausto, só conseguia me arrastar, mas algo me fez confiar nele, talvez as histórias que ouvirá sobre seus dons, ou talvez o instinto de que a taiga não perdoa hesitações. Não chegamos a tempo. O sol se pôs e o velho entrou em pânico. Gritava em sua língua, xingava a vodka que o havia convencido a me levar até ali, quase chorando. Vergonha me invadiu. Pedi perdão, mas ele só resmungava, olhando para os lados, como se algo, ou alguém, nos observasse. De repente agarrou meu cinto com uma força sobre-humana e me arrastou pelo mato, como se o próprio ar nos empurrasse. 1 hora se passou, ou talvez uma eternidade, até que as árvores se abriram diante de um casebre abandonado, uma daquelas construções rústicas que caçadores erguem para escapar das tempestades de neve. Pequena, de troncos grossos, com uma porta baixa e estreita sem janelas, apenas frestas para espingardas. Isaías me empurrou para dentro, trancou a porta com barras de madeira e tapou cada fresta com trapos. Fiquei paralisado, observando se preparar para algo que eu não via. Quando anoiteceu, ele acendeu um pavio trêmulo para acender um cigarro de palha. Fumava em silêncio, fixando-me com um olhar que parecia atravessar minha alma. Eu retribuía o olhar, perguntando-me se aquilo era algum tipo de prova. Então, com uma voz cheia de uma piedade que me gelou, ele disse: melhor você ter medo, menino. Medo salva. Sem ele não sairíamos vivos daqui. E calou-se. Nada mais aconteceu. Só o vento uivando, arranhões na madeira do teto, leves demais para um animal, pesados demais para o vento. Um assobio agudo cortou a noite, seguido de batidas na porta, como se algo tentasse arrombar nossa frágil proteção. Isaías pressionou um dedo nos lábios, tremendo, os olhos arregalados. Eu também tremia, não de frio, mas de um terror primitivo, como se algo nos caçasse. As horas se arrastaram até que, de repente, tudo cessou. Não dormimos. Ao amanhecer, saímos correndo em direção ao barco, que por algum milagre estava a apenas 1 quilômetro dali, muito mais perto do que o havíamos deixado. Nunca soubemos o que nos rondou naquela noite. E eu, juro, nunca mais voltarei. A segunda história começa em um vilarejo que já foi vivo. Há quase 20 anos, eu voltava todo verão para aquele lugar onde a floresta beija o campo e o rio serpenteia entre as casas. Um refúgio que até 3 anos atrás ainda resistia ao tempo, apesar dos moradores envelhecendo e partindo. Minha avó, sempre alegre, nos recebia com abraços e guloseimas, como se cada visita fosse a última. Mas tudo mudou em janeiro. Ela começou a ligar, implorando que a levássemos para morar conosco. Estou sozinha, meu filho.
Seu avô se foi, e eu não aguento mais. Meus pais não hesitaram. Nossa casa era grande, havia espaço. Só que quando meu pai foi buscá-la, já era tarde. Minha avó havia partido. Os detalhes dos funerais no meio das festas de fim de ano? Prefiro não revivê-los. O fato é que desde então meu pai não era mais o mesmo. Fechado, distante. Quando sugeri voltarmos ao vilarejo naquele verão, ele se opôs. Com uma firmeza que nunca vi. Não vou. E você também não. Não deu explicações. Decidi ir sozinho, com meu melhor amigo. Pegamos o BMW velho do meu companheiro, comprado havia 6 meses, mas ainda cheio de vida, e partimos. Carregados de comida, bebida e dinheiro, certo de que o mercadinho local estaria aberto. Para chegar lá, era preciso deixar a estrada principal que é Vichernio e seguir, por um caminho escondido quase invisível. 15 quilômetros de terra batida, mato e silêncio. Era junho, época em que o vilarejo costumava ferver com veranistas e moradores. Mas não vimos uma alma, nem um carro na estrada, nem um animal nas margens. Mercadinho sempre aberto estava fechado. Seguimos devagar, o asfalto esburacado, castigando a suspensão do carro. Meu amigo, pela primeira vez ali, olhava tudo com curiosidade enquanto eu notava algo estranho. Portões arrombados, cercas abertas. Como se alguém ou algo tivesse passado por ali à força. A casa da minha avó estava intacta, mas as dos vizinhos era como se tivessem sido abandonadas às pressas. O quintal, antes tão cuidado, agora era um emaranhado de ervas daninhas, pergolado desabando sob o peso do tempo. As chaves, como sempre, estavam escondidas debaixo do telhado do galpão. Rugas de ferrugem marcavam a fechadura, que cedeu com um gemido. Passamos o dia arrumando a casa, tentando trazer de volta um pouco da vida que ali existira. Ao anoitecer, resolvemos mostrar ao meu amigo os cantos mais bonitos do vilarejo. Caminhamos até o rio no fim da rua, e foi então que senti um vazio pesado, como se o ar tivesse sido sugado do lugar. As casas antes acolhedoras agora exibiam suas entranhas, portas escancaradas, janelas quebradas. Não havia gatos, nem cães, nem mesmo o zumbido de um inseto. Só o silêncio denso e sufocante, como se o vilarejo inteiro estivesse prendendo a respiração. E então, no meio daquele nada, ouvi algo. Ou pensei ter ouvido. Um rangido de madeira, lá dentro de uma das casas. Meu amigo também parou, os olhos arregalados. Não falamos nada. Só voltamos correndo, trancando a porta atrás de nós como se isso pudesse nos proteger do que quer que estivesse lá fora. Aquela noite dormimos com a luz acesa. E no dia seguinte, partimos sem olhar para trás. Algumas coisas são melhores deixadas no esquecimento. Era como se o tempo tivesse parado ali. Como um lugar que, de repente, deixou de existir. Mas como? No ano passado ainda havia veranistas, vacas mugindo nos pastos, moças rindo enquanto passeavam de braços dados com seus namorados. Meu amigo acendeu um cigarro com mãos trêmulas, a chama do isqueiro tremulando. Como se também estivesse com medo. Sempre foi assim, tão sombrio aqui? Ele perguntou, a voz rouca. Balancei a cabeça sem palavras. Não entendia. Não fazia sentido. Decidimos voltar para casa. E então, ao chegarmos, o sangue gelou. A porta estava escancarada. Eu a havia fechado. Não com chave, é verdade, mas ela não se abriria sozinha. Nunca. Nossas coisas estavam jogadas pelo chão, os alimentos espalhados como se alguém os tivesse revirado em busca de algo. E o pior, a carne crua que havíamos comprado para o churrasco havia desaparecido. Não. Roída, não mastigada, sumida. Não sei o que sentia mais forte naquele momento. Medo que me apertava a garganta ou a raiva que queimava como ácido. Peguei o machado que guardávamos no galpão e revirei cada canto do quintal, da casa, da horta. Até espreitei pelo muro dos vizinhos, aqueles velhinhos que mal cumprimentávamos, cujos netos de 10 anos apareciam esporadicamente. Nada, nem pegadas, nem sinais de que alguém ou algo tivesse passado por ali. Mas então, quando voltei, a porta estava trancada por dentro. Bati com força, sou eu. Abre. Ouviram-se os ruídos da tranca sendo puxada? Aquela tranca pesada de ferro, que só cederia se alguém a movesse com intenção. Quando entrei, meu amigo estava pálido, ofegante, segurando uma cadeira como arma, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Eu não devia estar muito melhor. Trancamos tudo de novo e nos sentamos no escuro, sem coragem de acender a luz. Era noite, mas a escuridão dentro daquela casa parecia mais densa, como se as
paredes respirassem. Ele contou o que aconteceu enquanto eu estava fora. Fechará a porta com chave. Começou a juntar nossas coisas espalhadas, até ouvir a porta do quintal rangendo. Pensei que fosses tu, disse, a voz quebrada. Mas da entrada do quintal até a casa. São 10 metros. E aquela porta rende tanto que dá para ouvir a 1 quilômetro de distância. Alguém entrou. Alguém tentou entrar na casa. A maçaneta sacudia como se alguém a arrancasse do lugar. Ele recuou paralisado até o rangido se repetir, e de repente silenciar. Meia hora depois, eu apareci. E então, quando achávamos que o pior havia passado, um golpe seco ecoou na janela do meu quarto no fundo da casa. Nós nos entreolhamos. Ninguém se mexeu. Ninguém foi verificar. Ficamos ali, imóveis, ouvindo apenas a respiração um do outro, enquanto a noite se arrastava como uma sentença. Até que a alarma do carro do meu amigo disparou. Ele estava estacionado perto do portão, longe de árvores, sem nada que pudesse ter caído sobre ele. O alarme uivava, parava, voltava a uivar, como se alguém estivesse esperando que saíssemos para investigar. Durou meia hora. Meus dedos coçavam. Para desligar aquele som ensurdecedor, para sair lá fora e esmurrar quem quer que estivesse brincando conosco. Mas algo no ar, algo errado, me segurou no lugar. Sabíamos que se abríssemos aquela porta, não seríamos nós a dar o primeiro soco. Foi então que ouvimos os passos. Alguém, ou algo, andava do lado de fora, junto à janela da sala. Tentava ser silencioso, mas o estalar dos galhos secos o traía. Suor frio escorria pelas minhas costas apesar do ar gelado da casa velha, abandonada há meses. O celular não tinha sinal. Nunca tivemos problemas com isso antes. Eram apenas 22 horas e 22. O amanhecer parecia uma eternidade distante. E se ele furar os pneus? Meu amigo sussurrou de repente. A pergunta me atingiu, como um tapa. Claro, se quem quer que fosse lá fora quisesse nos impedir de sair, bastaria uma faca e 4 rodas. 15 quilômetros até a estrada principal, 500 até a cidade. Ele não repetiu a pergunta. Não precisava. Ambos já estávamos calculando as chances. Os ruídos pararam. Só restou o vento uivando e a chuva começando a bater no telhado. Trovoadas distantes anunciavam a tempestade. Em minutos, o temporal desabou sobre nós, tão violento que as paredes tremiam, tão alto que abafava qualquer outro som. Se havia algo ou alguém do lado de fora, gritando ou arranhando as portas, não ouvimos. Aquela noite foi um pesadelo sem imagens. Apenas som e escuridão. Quando finalmente amanheceu, o nevoeiro era tão espesso que mal víamos além da varanda. Não ousamos sair. Não havia como dirigir naquela sopa branca. Então, esperamos. E foi aí que os passos voltaram. Desta vez eram passos na água. Luas de chuva. Alguém, ou algo, andava devagar, como se saboreasse cada movimento. Até que, de repente, um corpo se jogou contra a porta da frente. A madeira estremeceu, a tranca rangeu, mas não cedeu. Mais um impacto. Mais outro. Depois, silêncio. Meu coração batia tão forte que jurava que ia arrebentar. Não era um assaltante. Não. Era um bêbado perdido. Isso não gritava. Não gemia. Não fazia barulho algum além dos que a física obrigava, passos, batidas, o rangido de uma porta forçada. Era o silêncio de quem não precisa respirar para caçar. Não sei como o sol finalmente rompeu o nevoeiro. Não sei como conseguimos sair dali. Abrimos a tranca em silêncio mortal, eu com o machado erguido, pronto para golpear qualquer sombra que se mexesse. A porta do quintal, antes tão barulhenta, agora se abria sem um som, como se lubrificada pelo medo. Corremos para o carro. Meu amigo ligou o motor antes mesmo de fechar a porta. Só quando avistamos a estrada principal, cheia de carros, só quando passamos pelo primeiro posto de gasolina com gente real, pessoas vivas, foi que o ar voltou aos nossos pulmões. Deixamos a porta da casa aberta. Deixamos nossas coisas para trás. Só nos lembramos disso quando já estávamos a quilômetros dali, quando a civilização nos envolveu como um cobertor sujo, mas seguro. Não falamos no caminho de volta. Não falamos nos dias seguintes. Uma semana depois, meu pai me perguntou se íamos voltar no próximo verão. Seu rosto escureceu. Quando respondi, não há motivo para voltar, disse ele baixo. A casa fica como lembrança. Não vamos vendê-la. Não perguntei o que ele sabia. Não quis saber. Algumas coisas são melhores deixadas no esquecimento. E algumas portas, uma vez abertas, não deveriam jamais ser fechadas de novo.
O que aconteceu naquela aldeia não se encontra em nenhum registro, nem mesmo nos cantos mais obscuros da internet. Só restam fragmentos ecoando como sussurros, distorcidos por quem ousou se aproximar demais. Mas não serei eu quem voltará lá. Não para buscar respostas, não para recuperar o que ficou para trás. Algumas coisas são como feridas abertas, mexer nelas só faz sangrar de novo. A terceira história é sobre a caçada. Não aquela que se conta ao pé do fogo com orgulho nos olhos, mas a que marca a alma com garras de gelo. Desde criança eu acompanhava meu avô e seus companheiros de fuzil pela taiga. Eles me tratavam como um deles, até me deram um rifle pesado demais para minhas mãos de menino. Mas naquela inverno, quando o aviso chegou sobre aquele urso que arrastava gado das aldeias como se fossem bonecos de pano, me levaram não por afeto, mas por necessidade. Éramos 7, 5 homens feitos, 2 velhos que conheciam a floresta como as próprias cicatrizes, e eu, um garoto de 17 anos, com a ilusão de que já era homem. Seguimos o rastro por horas, os esquis afundando na neve virgem. O sol já sangrava. No horizonte, quando avistamos o burelome, um emaranhado de troncos quebrados, onde a fera devia estar espreitando. Acampamos a 200 metros dali, exaustos. Os homens roncaram logo, menos Vasili, o mais silencioso do grupo, aquele que nunca errava um tiro. Ficou de guarda, o fuzil apoiado nos joelhos, os olhos fixos na escuridão. Acordei com gritos. Não eram humanos. Eram guturais rasgados como se algo estivesse sendo despedaçado aos poucos. Quando me levantei, Vasili já não era mais Vasili. Seu torso estava aberto como um saco rasgado, as entranhas espalhadas na neve. O rosto, porém, era o pior, congelado em um horror que não pertencia a este mundo. Os cães, amarrados perto das chamas apagadas, uivavam baixinho, as patas trêmulas. O urso, murmurou alguém. Mas os patrocínios do rifle de Vasili estavam intactos. Um caçador experiente que atirou em lobos aos 12 anos, não morreria sem lutar, sem ao menos acordar os outros. Ainda assim cercamos a toca. Petróleo, o mais impulsivo, empunhou uma. Aquela lança longa, afiada como um dente de lobo, andou até a entrada do burelome e saltou sobre os troncos, pronto para espetar a besta adormecida. Algo o puxou para baixo com um estalo seco. Seu grito foi cortado ao meio, como se uma lâmina tivesse fechado sua garganta. Depois, silêncio. Até que algo voou pelos ares e caiu aos meus pés. A cabeça de Petróleo ainda piscava, os olhos arregalados, a boca aberta em um berro que nunca terminou. O sangue quente respingou em minha bota. Corri, não olhei para trás. Os tiros ecoaram atrás de mim, misturados a uivos e um rugido que não era de urso. Caí em uma armadilha de lobos, uma cova funda com estacas afiadas apontando para cima. Por sorte ou por crueldade do destino, nenhuma me traspassou. Fiquei ali tremendo enquanto acima de mim a coisa respirava. Ouvi seus passos circulares, o farfalhar de algo enorme se arrastando. Uma sombra pairou sobre a cova e quando levantei os olhos vi aquilo. Não era um urso. Era uma massa de músculos e pelos ensanguentados com uma boca tão larga que poderia engolir minha cabeça de uma vez. Os olhos ardiam como brasas sob a neve. Fixos em mim. Gritou, um som que não era rugido nem uivo, mas algo que vibrou dentro do meu crânio. Disparei sem mirar. A bala acertou sua pata dianteira e a criatura recuou rosnando, as garras arranhando a borda da cova tentando me alcançar. Passei a noite inteira ali congelando, enquanto ela esperava. Só quando o sol raiou e ouvi vozes humanas, os socorristas que nos procuravam, é que a sombra finalmente se afastou. Me puxaram para fora, meio morto de frio, os lábios azuis, as mãos queimando como fogo. Encontraram os outros. Ou o que sobrou deles. Pedaços de tecido ensopados de sangue, rifles torcidos como se tivessem sido mastigados. Ninguém falou em urso. Depois daquele dia. E eu nunca mais peguei um fuzil. Quando ouvi o barulho atrás de mim, estremeci. Era Lida. Ela olhava fixamente para o mesmo ponto onde, minutos antes, as sombras se moviam. Virei-me para ela. Incrédulo. Você também as viu? Claro que vi, respondeu, com uma calma que me gelou a espinha. Quando você se recusou a entrar na barraca, eu voltei para fora. Foi então que as vi também. O arrepio que senti não era só do vento cortante da taiga. Havia algo na maneira como ela falou, como se aquelas figuras não fossem uma alucinação, mas uma verdade que ambos compartilhávamos e que ninguém mais acreditaria. Os homens voltaram ao amanhecer rindo de nossas histórias.
O chefe da equipe, um homem de mãos calejadas e riso grosso, balançou a cabeça. O medo faz a gente ver coisas, meninas. Isso aqui é só neblina e imaginação. Os outros ecoaram com risadas, mas um deles, um caçador local, de olhos estreitos e cicatrizes nas mãos, ficou sério. Olhou para nós, depois para a floresta e cuspiu no chão. Elas não estão mentindo, murmurou. E não são as primeiras a ver isso. Contou então sobre o Gibló e Mesto, o lugar maldito. Um pântano que engolia homens sem deixar rastros, onde a terra firme se transformava em lama traidora em um passo. Mas as sombras nunca saíam dali. Nunca tinham ido tão longe. Algo as está empurrando para cá, disse, enquanto os outros se calavam. Meu conselho? Movam o acampamento. Agora. Não discutimos. Naquele mesmo dia, arrumamos nossas coisas e subimos o riacho, longe daquele trecho de floresta onde a noite tinha se tornado um pesadelo. E pelo resto da expedição, nada mais aconteceu. Mas a história não acabou ali. O desaparecimento dos geólogos, o caso de Steven Brody. Steven Brody não era um homem comum. Formado na École des Beaux Arts de Paris, com 2 anos de geologia em Nova York, ele vivia entre pincéis e mapas topográficos. Sua obsessão? Quarzo. E quando ouviu falar de um depósito registrado no deserto do Arizona, não hesitou. Convenceu seu amigo John Fury, outro entusiasta de rochas, a acompanhá-lo. Artista John Robinson, seu companheiro de estúdio, recusou o convite com um riso. Vocês vão acabar virando comida de coiote. Brody e Fury chegaram à aldeia indígena mais próxima, um punhado de casas de adobe a 100 quilômetros da civilização. No salão local, enquanto estudavam a rota, o dono os observava com um sorriso irônico. 2 loucos a mais, comentou com os clientes. Todo ano aparecem uns doidos querendo mexer onde não devem. Na manhã seguinte, uma delegação de nativos os encontrou. Homens de rosto impassível que apontaram no mapa para uma fenda natural entre as rochas. Lá disseram, em um inglês quebrado, as coisas andam. Fury riu, encheu os copos com firevateira e brindou a aventura. Brody, porém, notou como os índios evitavam olhar diretamente para o local marcado. Eles disseram que pessoas sumiram lá, traduziu um deles, depois que os nativos se foram. Mas com esse calor, até a água some. No dia seguinte chegaram à fenda. O sol batia a 40 graus, e o ar tremulava como uma miragem. Foi ao meio-dia que Fury correu até Brody, ofegante, apontando para 2 figuras junto às rochas. 2 homens, ou quase homens, altos, envoltos em mantos escuros que pareciam absorver a luz. Os capuzes escondiam seus rostos, mas Brody juraria que sob eles não havia nada além de sombra. O pior era o modo como se moviam, não como pessoas, mas como marionetes com fios invisíveis. Fury, sempre o mais impulsivo, não aguentou. Gritou, pegou uma pedra e arremessou. O projétil desapareceu no manto de um deles, como engolido por um buraco negro. Foi então que o outro estendeu a mão. Dela saía um objeto alongado como uma caneta de metal. Um feixe de luz finíssimo. Brotou da ponta, perfurando o peito de Fury. O amigo de Brody caiu sem um som, como um boneco com as cordas cortadas. Brody não teve tempo para reagir. Algo, uma força que não era física, mas mental, o imobilizou. Os seres o conduziram até a sombra da rocha, onde o examinaram. Com instrumentos que brilhavam como gelo sob o sol, colocaram-lhe na cabeça um capacete com discos metálicos que, ao girarem, pressionaram suas têmporas até a dor se tornar um zumbido branco. Depois, só escuridão. O retorno, ou o que sobrou dele. Brody acordou em uma rua de Nova York, 6 meses depois. Estava barbado, com um terno que não reconheceu, caro demais para seus gostos. As unhas cortadas. O cabelo, que antes usava longo e desgrenhado, agora estava aparado em um estilo conservador. Sua ausência tinha sido registrada. A polícia procurara por ele e Fury no deserto sem encontrar nada além de pegadas que terminavam abruptamente na areia. Ninguém acreditou em sua história, seres em mantos, luzes, um amigo morto por um raio invisível. Até os médicos desconfiaram. Exames não mostraram drogas no sangue, mas o conselho concluiu: trauma psicótico de origem desconhecida. 4 dias depois, Brody foi liberado. Encontrou Robinson, que o ouviu em silêncio. Antes de balançar a cabeça: Steve, você precisa de ajuda. 2 semanas depois, Brody sumiu novamente. Desta vez para sempre. Seu apartamento em Brooklyn foi aberto pela polícia 4 meses depois. As paredes
estavam cobertas por pinturas que não eram suas paisagens de um lugar que não existia. Montanhas com formas impossíveis, céus com duas luas, figuras encapuzadas. Observando de longe, Robinson, chamado para identificar os pertences, reconheceu apenas uma coisa: nenhum dos quadros era um retrato. E Brodie, em 10 anos de carreira, só pintava rostos. O último registro dele foi uma ligação anônima para a delegacia, uma voz distorcida, dizendo: eles voltaram. E desta vez não vão só observar. A linha caiu. E desde então ninguém mais ouviu falar de Steven Brodie, nem dos outros que, como ele, voltaram diferentes.